Olá, segundos anos, estamos aqui para mais uma aula e essa aula é de revisão e preparação para a nossa N1, tá? O assunto trabalhado é políticas ambientais no Brasil, com a professora Simone. O objetivo da nossa aula é revisar o conteúdo em preparação para a N1. Eu trouxe aqui para vocês um roteiro de estudo que tem os principais assuntos que vocês devem se deter em preparação para a nossa N1, tá certo? Constituição de 1988, 1934, Código Florestal e Código das Águas, 1990, Lei de Recursos Hídricos e Lei de Crimes Ambientais, Segunda Guerra Mundial e Exploração dos Recursos Naturais, Madeira de Lei, 1965, Novo Código Florestal, regras do Código Florestal, objetivo do Código das Águas, unidade de proteção integrada e unidades de uso sustentável. Vamos lá? Bom, gente, nós vamos fazer a análise agora de alguns processos históricos, né, que deram origem às primeiras leis, às primeiras políticas ambientais aqui no Brasil. Nós sabemos que o Brasil sofre de exploração desde o processo de colonização, né? Desde a vinda de Dom Manuel, em 1808, século XVI, eles já tiveram uma pequena iniciativa com o propósito de contenção da exploração, com o objetivo e com o propósito de não se esgotar esse recurso que já era explorado por eles, né? Mas, adiante, em 1930, já com o governo, o poder público passou a ter uma atuação mais significativa na proteção do patrimônio ambiental brasileiro. Então, esse foi o primeiro passo do poder público em 1930, com base no cuidado e na proteção. Foi aí que surgiram dois códigos, o Código Florestal e o Código das Águas. Ambos os códigos nós vamos ver os objetivos mais à frente. Esses códigos eles foram publicados no ano de 1934. Em 1965, houve uma mudança e uma adaptação no Código Florestal. Em 1970, várias leis foram aprovadas, inclusive a Lei de Recursos Hídricos e a Lei de Crimes Ambientais. Essas leis, elas surgiram com base na Constituição de 1908. E essa Constituição, ela traz aí a possibilidade de um ambiente saudável como um direito, né, fundamental para o povo brasileiro. Analisando agora o objetivo do Código Florestal e do Código das Águas. Ambos os códigos surgiram em 1934, porém havendo aí uma nova reformulação. O Código Florestal determina as áreas mínimas de cobertura natural que devem ser preservadas nas encostas e nas margens de rios em cada bioma brasileiro. Já o Código das Águas objetiva definir o caráter público das águas superficiais brasileiras e estabelecer regras para a exploração dos recursos hídricos. O objetivo das unidades de proteção integrada é a preservação da biodiversidade e a realização de pesquisas científicas e o lazer, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. E quem entra aí como categoria das unidades de proteção integral é a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, estadual ou municipal, monumento natural, refúgio da vida silvestre. E as unidades de uso sustentável objetiva compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. E quem entra também como categoria de manejo é a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, estadual ou municipal, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Bom, apesar dos avanços, né, de toda essa política, do surgimento de leis ambientais, o Brasil ainda está muito longe de resolver os problemas
gerados pelo crescimento econômico que vieram transformar o nosso país. E o principal momento que veio marcar essa transformação, a partir da exploração dos recursos naturais, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi assim o início da exploração, já que tudo que é de tecnológico, tudo que nós temos na nossa casa, em qualquer ambiente que estejamos, vem da natureza. E o consumismo foi algo que veio crescendo também junto com essa evolução. Para vocês terem uma ideia, né, no início da aula eu falei sobre Dom Manuel, sobre o processo de colonização. Então, desde a vinda de Dom Manuel, ele já tinha uma visão de explorar, mas ele também visava proteger os recursos naturais considerados de maior valor. E nesse período era denominado madeira de lei todas as árvores nobres proibidas de serem cortadas sem autorização. Dois exemplos que eu trouxe para vocês, jacarandá e peroba. Foi a partir dessa proteção e já desse estalo aí com relação ao cuidado com o meio ambiente que surgiram dois importantes parques ambientais aqui no Brasil, que foi o Parque de São Paulo, do Ibirapuera, e o Parque do Rio de Janeiro. Então, nós finalizamos nossa aula por aqui. Esses foram os principais assuntos que já foram estudados e que eu trouxe como uma forma de revisar, tá certo? Então, eu desejo para vocês boa prova. Espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão e até logo!